Buenos días, estudiantes del curso de Currículo y Planeamiento en Educación Religiosa. É uma alegria gravar este video para vocês, saludándolos e espero que se encontrem bem. A todos vocês, estamos já ao final do curso e chegou um momento muito importante, como havia dito em outra ocasião, de síntese de todos os aprendizados deste curso. E por isso estou aqui, porque quero explicar com mais detalhes, ou por lo menos de forma oral, como se vai fazer o trabalho final deste curso, que é a apresentação de um planeamento didático. Desde os primeiros meses deste curso, em fevereiro, março, venimos então construindo as bases teóricas de como fazer um currículo e como fazer um planeamento. E também hemos visto que desde a escola ecumênica existe um modelo de educação religiosa distinto de lo que plantea o Ministério de Educação Pública sobre a perspectiva de educação religiosa mesmo, porque como vocês podem ver, dentro do Ministério há uma perspectiva em primária cristiana e em secundária ecumênica. E nós planteamos que a educação religiosa tem que ter uma perspectiva intercultural, que significa não estar afiliada a nenhuma instituição religiosa, sino aproveitar de todas as religiões e espiritualidades para que seja um momento de encontro, de diálogo e de transformação da vida das pessoas. Então, entendo e sei que muitos de vocês não estão trabalhando todavia com educação religiosa. É mais, parece que nesse curso solamente 2 ou 3 pessoas estão trabalhando com educação religiosa em el MEP. E não sabemos qual será o futuro de vocês e ojalá eu quero e apuesto que todos vocês vão estar trabalhando como educadoras, como educadores em educação religiosa, e isso é uma vocação, é uma bendição, é um espaço de muita responsabilidade também, porque estamos tratando de vidas humanas e devemos ser profissionais em esto e dar o melhor de nós a este grupo de estudantes que estará delante de nós. É uma grande responsabilidade e é uma responsabilidade social também. Por isso necessito que cada de nós pensemos: eu soy una docente, pero más que docente, soy una verdadera profesional que tengo que hacer bien mi trabajo, con criterios, con seriedad y también con ese espíritu de apertura para escuchar todas las voces y no repetir la misma historia desde la época de la colonia. Para esto, entonces, y considerando que não só o MEP dá trabalho como professor de educação religiosa, mas este grande grupo de colégios e instituições privadas também necessitam profissionais em educação religiosa. Alguns chamam ética, classes de ética, classes de formação espiritual e não sei o que. Tem muitos nomes. Também é um campo de trabalho e também pode ser em este lugar que vocês podem conseguir trabalho tendo este título de la UNA, de la Escuela Ecumênica. Sin embargo, vamos utilizar para este curso a plantilla del MEP, que não é a mesma plantilla que utilizam as outras instituições. Cada instituição tem uma plantilla de planeamento. Ou seja, uma base, um modelo onde vocês vão ter que colocar todos os requisitos de um planeamento, a introdução, o grupo, os objetivos, as estratégias metodológicas e a forma de evaluar. Praticamente são esses critérios que necessita um planeamento. Pero então, nós vamos utilizar a plantilla del MEP para este trabalho. E como vamos fazer? Vou explicar para vocês muito bem. Aqui vocês estão vendo as orientações que eu passei
en el chat y también está en la aula virtual. Entonces, quiero que ustedes hagan la tarea em um Word em posição horizontal, ou seja, não é assim, sino assim. Então, vocês vão aqui em esta parte onde diz a posição e vão colocar horizontal desde a portada que vai conter seus dados. Na segunda página, vocês vão fazer uma introdução onde se explica aspectos indicando que é um planeamento didático do centro educativo tal, se existe esse centro bem, se não existe, vocês inventam um nome, onde se ubica, todas as características do entorno para nós ter ideia de que população vocês vão atender e quais são as prioridades para esta população estudantil. Também vocês têm que mais ou menos imaginar. Não é o mesmo dar classes de religião em um barrio urbano marginal que dar uma área indígena. Não é o mesmo dar em uma zona costeira do que por exemplo, Dota ou uma zona rural. Então, vocês mais ou menos vão caracterizar o lugar. E depois, então, primeira página, portada, segunda introdução e as páginas seguintes, e digo páginas porque este pode se ampliar, verdade? É uma página, é uma plantilha sola, pero pode haver várias páginas. Vocês vão usar a plantilha del MEP. E aqui é muito importante porque vocês vão ter que ter, para fazer esse planeamento, vocês vão ter que ter um documento aberto, que é este documento aqui. Já les vou ensinar qual é o documento que vocês vão utilizar para fazer este trabalho. O documento se chama, e está em aula virtual, Disposiciones del Planeamiento Didático de Educação Religiosa 2023. Repito, vamos utilizar essas disposições porque vamos utilizar o modelo do Ministério de Educação. Outras instituições têm outras disposições, pero para este curso vamos utilizar esta. Estas disposições e esse documento contém todo o que vocês vão ter que saber para llenar a plantilha. Então, essa primeira parte da plantilha é uma parte mais de introdução. Vocês vão escrever a direção regional, que sei eu, aonde vocês vivem, aonde está o centro educativo, mais ou menos, escrevo aí o nome do docente, educação religiosa, qual é o nível que vocês vão elegir, se é primária, secundária e qual nível, sétimo, oitavo, noveno, e a periodicidade mensual, bueno, pero que mês? Vocês têm que pôr aqui que mês que se trata este planeamento. E aqui temos três critérios que o MEP nos disse: cidadania responsável é para os 4 primeiros meses, competências para a vida para os 8 primeiros meses e ou competências para a empleabilidade digna, que é o terceiro ciclo, terceiro trimestre do ano. Então, se vocês vão fazer um trabalho mensual para o mês de março, vocês vão fazer um check, um clique, um X aqui, cidadania responsável. Aqui nessa coluna, aprendizajes esperados, aqui vocês vão ter que utilizar em esse documento aqui abaixo. De acordo com o nível que vocês elegiram, vocês vão buscar o nível primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, esse de primária. Em primária existe 8 objetivos, aqui vocês veem o objetivo 1, objetivo 2, 4, 5, 6, 7, 8. Existem 8 objetivos. Cada objetivo cubre mais ou menos 2 meses. Então, se vocês vão fazer um planeamento, não, cada objetivo cubre um mês mais ou menos, desculpa. Se vocês vão fazer um planeamento para março, mais ou menos vocês vão agarrar o objetivo 2. E aqui no objetivo 2, de acordo com o grado, segundo grado, o conteúdo general, assim é minha comunidade. Então, esta parte vocês vão pôr em la primeira coluna de la plantilla e vão também descrever o objetivo de general, descrever o conceito de comunidade, comportamento e os dois
contenidos específicos, que são opiniões, características, significado da comunidade. Então, essa parte é importante nesta plantilha del MEP, porque vocês têm que saber, então, como está distribuído todo isto. Esses quadros de objetivos está dentro do programa de educação religiosa, pero em esse documento eles puseram muito bem, uma forma de concentrar todo aqui. Então, se vocês vão decidindo isso, vê, aqui é secundária. Sétimo, oitavo, noveno, décimo, undécimo. De novo, empieza o objetivo 1, 2, 3, hasta el 8. Ok, essa é a primeira coluna. Na segunda coluna se chama Estratégias de Mediação. Esta segunda coluna está dividida em três partes. Então, vocês têm que ver que essas estratégias de mediação são mais ou menos para um mês de classes. Cada centro educativo tem educação religiosa por nível uma vez a semana, de mais ou menos 1 hora por semana. Então, vocês terão 4 horas, se tudo sair bem, se não cancelar classes, 4 horas para desenvolver estratégias de mediação em salão de classe. O MEP pede que seja dividida em três partes essas estratégias. A primeira parte se chama observar. Então, de acordo com o objetivo general que vocês escreveram aqui, de acordo com o nível que vocês elegeram fazer o planeamento, vocês vão fazer uma estratégia de mediação, ou seja, uma atividade que trata de ajudar o estudiantado a observar que dice el objetivo general. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio, qué tipo de actividad ellos van a poder observar el entorno? El entorno, ou nesse caso, que é um modelo aqui, descrever aspectos que reflejam que as pessoas são semelhantes a Deus e iguais entre si. Então, aqui tem um exemplo de como se faz isto para o nível de terceiro grado de primária, ou seja, tem que ser atividades de acordo com a idade dos estudantes. De nada sirve vocês fazerem atividades muito elevadas ou muito básicas, se vão tratar com secundária. Mais ou menos vão explicando. Então, primeira estratégia tem que ver com observar a realidade. Segunda estratégia tem que ver com discernir, ou seja, tener criterios críticos para esta realidad. Y tercera estrategia tiene que ver con actuar. ¿Cómo esta realidad puede ser cambiada? Queria dizer para vocês que o que mais vou dar pontos são as estratégias de mediação, porque é em esta coluna aqui, que vocês vão poder realmente colocar atividades que tiene que ver com o modelo intercultural. Então, por exemplo, aqui em discernir, por exemplo, disse uma cita: el estudiantado procede à leitura de citas bíblicas, muito comum em planeamentos para o MEP de educação religiosa. Sempre se utiliza a Bíblia, pois eu quero invitar-los, e para este exercício não invitar-los, eu quero poner como critério de evaluação que vocês utilizem atividades que promuevam a visibilização da diversidade cultural. Então, em vez del estudiantado procede a ler uma leitura bíblica, vocês podem poner: el estudiantado procede a ler el mito de la creación del pueblo Bribri, por exemplo. E desde aí, cada um tem que fazer uma figura de como era o Deus Toco e todo isto. Entende o que quero dizer? Então, por exemplo, aqui, em observar, nesse caso aí, as pessoas são criadas por Deus e sua imagem e semelhança. Aqui, a mim me ocorreria ser uma grande lista de nomes de Deus. Para cada pueblo, Deus tem nomes diferentes.
Dios tiene imágenes diferentes. Entonces, para los pueblos afrodescendientes, ¿quién es Dios? Existe diosas también, por ejemplo, Iemanjá, que es la diosa del mar. Entonces, estudiantes, en esta parte de las estrategias de mediación, repito, es la parte más importante para mí, porque es ahí que ustedes van a dejar transparecer todo lo que aprendieron en este curso sobre la diversidad y la importancia de escuchar otras historias. Esto para mí es fundamental. Para concluir ese trabajo, les indico, no precisa escribir nada aquí. Não precisa escrever indicadores de avaliação. Em esta tarefa, não vai necessitar isso. Por quê? Porque vocês não aprenderam todavia, ou não vimos, ou não abordamos a questão de avaliação, que será o próximo curso que vocês vão levar agora, o segundo semestre. Será a avaliação. Então, vocês não precisam colocar nada em la terceira coluna de la derecha e tampouco precisam colocar nada aqui abaixo. Que funcionou, que não funcionou, que podem melhorar. Não, porque vocês todavia não aplicaram isto. Por isso, este quadro vai em branco. Aqui ao final, se vocês quiserem, se vocês querem, podem colocar anexos. Por exemplo, utilizei uma história sobre minha Rita de uma indígena mexicana. Então, vocês colocam aqui qual é essa história. Utilizei essas figuras para que os niños hicieran um rompecabezas de las diferentes imágenes de Deus. Vocês vão colocar em anexo. Então, este é esse é o trabalho que vocês têm que realizar. Todo está explicado passo por passo em el documento de Word. Também al final está escrito como vou evaluar o trabalho de vocês. Então, vocês vão tomar nota de todos os pontos aí para fazer esse trabalho com esmero, com seriedade e com muito cuidado, porque é esse trabalho que vai indicar que vocês estão preparados ou bem fundamentados para ser buenos professores de educação religiosa. Então, qualquer dúvida que vocês vão ter em la elaboração desse trabalho, podem contar comigo, sejam pontuais em la entrega e essa é a tarefa final e temos todavia um fórum e um encontro sincrônico, uma reuniãozita que me encantaria se a maioria de vocês puder estar aí para vernos, por lo menos para despedir deste curso. Desejo a todos, então, um bom trabalho e muita dedicação em essa etapa final do curso de planeamento didático. Um abraço para vocês e muitas graças.